hoje eu vou falar um pouquinho de Atos, capítulo 13, 14, e eu coloquei aqui para você ler comigo. Então, hoje, eu quero me valer da palavra de Atos, capítulo 13. Olha o que aconteceu, vê se eu tenho esse direito aqui, vê se eu tenho esse direito de não pregar para achar e trazer uma palavra de exortação. Mas eles, os apóstolos, Paulo, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, Turquia, e entrando na sinagoga no dia de domingo, no dia de sábado, sentaram-se, como vocês fizeram, chegaram no dia de sábado, sentaram. Depois da leitura da lei, o que é isso? Da Torá, a palavra original da Torá. Depois da leitura da Torá, e depois da leitura dos profetas, que é a Haftará, hoje é Amós, né? Os chefes da sinagoga, o Marcelo, o Jorge, o João lá da sinagoga, mandaram dizer aos irmãos, Paulo e a equipe dele, Paulo era um rabino, Paulo estava passando por essa sinagoga. E eles viraram, reconheceram a autoridade do rabinato de Paulo, e diz assim, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e pedindo silêncio com a mão, eu acho que Paulo falou que eu falo, olha para mim, uma coisa assim, né? Estavam desatentos. Olha, hoje o mal do século é ser desatento. Tem que ficar mais atento, mais concentrado, mais perceptivo, discernir o espírito. Não é verdade? Essa já é uma palavra que eu estou falando para você. Fique atento. Paulo falou, Paulo falou, silêncio. Olha para mim, silêncio. E abra comigo a sua Bíblia em Atos 13, 14. Paulo levantou a mão, pediu silêncio e disse assim, varões israelitas e os que temei a Deus, ouvi. Eu quero valer do mesmo direito de Paulo. Após a leitura da Torá e da Haftará, o chefe da sinagoga deu a palavra para Paulo, e Paulo não pregou, provavelmente, aquela porção daquele dia. O chefe falou, tem alguma palavra? Aproveita o tempo da Torá para exortar a gente. Amém? Bom, e aí o que ele falou? Ele começa a falar, é sempre assim, irmãos, quando a igreja está mal, quando o mundo está mal, quando o país está mal, como o Brasil, nós temos que voltar à história, voltar de onde saímos. Porque se a coisa vai mal, nós estamos perdendo o sentido, o fio da meada. Aí Paulo começa a lembrar, nós estivemos lá no Egito, mas a mão de Deus nos salvou. E começou a lembrar, olha, foram 40 anos no deserto, isso todo mundo sabia. E aí Paulo começa a dar uma revelação, olha no versículo 22. E tendo deposto a este, levantou-lhes o rei Davi. Paulo está contando lá, falando para a sinagoga. Ao qual também dando testemunho disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência, versículo 23, deste, conforme a promessa, trouxe a Deus um Salvador, Jesus, Yeshua. Gente, Paulo era intrépido demais, numa sinagoga ele falou, Jesus, Yeshua. Você vê que Paulo não abriu mão, no pleno culto da Torá, ele fala Yeshua, não é? E Paulo começa a falar, João já tinha pregado o evangelho do arrependimento, mas agora, ele não era o Cristo, mas agora, versículo 26, da estirpe de Abraão, que os que dentre vós temem a Deus, e a nós é enviada a palavra de salvação. E a palavra, essa palavra que eu estou falando para vocês hoje, que nós temos uma palavra de salvação que não pode deixar esse púlpito em função de muita religiosidade ou em função de uma ênfase demasiada a estudos do Antigo Testamento, mas temos que voltar para o centro da nossa fé, que é Yeshua HaMashiach. E Paulo, no versículo 27, fala, vocês que ficam lendo a Torá toda semana, olha lá que ele fala, vocês que leem os profetas, deveriam entender quem é ele. Paulo fala, porque os profetas falaram dele. Vê como é que Paulo exortou?
E aí Paulo começa no versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem é que ressuscitou até hoje? Me diga. Yeshua, só Ele. Ele é o primogênito dos que dormem. E aí no versículo 32, e nós vos anunciamos essas boas novas que foram feitas aos nossos pais, e a boas nova é Yeshua, é o Mashiach, que te salva, que te dá um novo nascimento, que você morre para o pecado e nasce para a vida. Essa é a salvação. E aí ele cita o profeta Davi no versículo 33, que fala, meu filho que hoje foi gerado. E Yeshua foi gerado do seio do Pai. E aí ele vai falando e diz assim, olha, nele dá-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Queremos as bênçãos de Davi? Queremos as bênçãos de Israel? Então pegue Yeshua. Não é? Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Olha como é que Paulo exalta Yeshua. E ele fala assim, seja-vos, pois, notório, versículo 38, varões e irmãos, por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E o 39 diz, e de todas as coisas de que não pudeste, preste atenção no versículo 39, de todas as coisas de que não pudeste vós, judeus da sinagoga, com a Torá na mão, ser justificado pela Torá de Moisés, por ele, Yeshua, você é justificado a todo que crê nele. Eu acho que no versículo 42 eles bateram palma como vocês bateram, porque eles falaram assim, iam saindo, rogavam que essas palavras fossem repetidas no próximo sábado. Onde é que eu quero chegar? Estão preparados? Eu quero chegar fazendo alguma meditação. Eu quero chegar dizendo que a sede da nossa BHT, Beit Hatzion, Casa Ensinante Sião, está em Jerusalém. Ali na mesa, ali. Fazemos parte, lá em Jerusalém, do Native Bible Instructions Ministry, que é lá em Jerusalém. Então, portanto, somos uma casa judaica. Muitas vezes me escrevem e dizem assim, Rabino Marcelo, o senhor tem uma liturgia demais, o senhor é judeu demais, mas aqui é uma casa judaica, aqui não é uma igreja evangélica. Se você quiser uma igreja evangélica, existe igreja evangélica, lá não tem Torá, lá vai celebrar o Natal, vai celebrar as festas do mundo, mas aqui não, aqui nós vamos celebrar as festas bíblicas, vamos celebrar o Shabat, o dia do Senhor, não é? Vamos ler a Torá, vamos estudar, é uma casa judaica. Então não vem você, mas eu queria tanto adorar. Vem à noite, tem um louvor livre aí, que tocamos músicas, cantamos. É claro que você pode cantar uma música aqui, não quer dizer que tem que ser só Amidá. Está me entendendo? Mas aqui é uma casa judaica. Fazemos parte da UMJC, Union of Messianic Jewish Congregations, lá de Novo México, Estados Unidos. Hoje somos 250 congregações no mundo. Hoje, a Hatzion tem sido modelo de equilíbrio e de culto judaico na visão da restauração das comunidades messiânicas do primeiro século. Diga amém. A gente tem sido modelo, nós somos os pioneiros, não é? Não quero aqui falar das congregações que nós já fundamos mais de 10, não é? Então, hoje temos aí amigos que andam conosco, mas nós temos tido os mesmos problemas atuais que assolam o corpo de Cristo, o corpo de Yeshua. Se a igreja vai mal, eu quero afirmar hoje aqui que o messianismo também está indo mal. Quando vou nos Estados Unidos, você veio de lá agora, você percebe, congregações secas, sem amor. Tive na França, tive na Alemanha, ai, horrível. Sem amor, mal nos cumprimentam. Eu fui mais bem tratado numa sinagoga de Paris, e me abraçaram, me beijaram, não é? Eu cheguei lá, dei meu passaporte, para da segurança tem que mostrar passaporte. Vocês estão achando que isso aqui está bom? Lá ainda tem que mostrar documento, o cara confere a sua foto, olha. E ele falou, Miranda, Monsieur Miranda, né? Aqui tem parente seu, sefaradita, pintou Miranda. Aí me receberam e me convidaram para fazer o cortejo.
E eu fui lá, eu fiquei assim, puxa vida, eu só me mostrei o passaporte e fui recebido com amor, com calor, numa sinagoga judaica não messiânica. Mas na messiânica, não me deram a honra como deram a Paulo, não. Era para me dar, porque eles sabiam que eu era. Não, tem medo. Medo da restauração, medo da palavra. Então, muitos crentes se tornam frios, ou têm se tornado frios, endurecidos na fé, interrompendo o crescimento espiritual e emocional. E eu pergunto nessa manhã, por quê? Porque se a congregação judaico-messiânica dá tanta ênfase na Torá, a Torá é a palavra de Deus, Yeshua é a Torá, por que muitas vezes estamos tendo divisão, estamos tendo um esmorecimento da fé, um endurecimento da fé? Hein? Eu vou tentar responder. Hoje a gente vê a igreja gentílica afastada de Israel, certo? Afastada do povo judeu, em geral, né, irmãos? Em geral. Da Torá e das raízes judaicas da fé. Conclusão, a igreja se distanciando da fé e se secularizando. Então, quando ela distancia da Torá, ela começa a secularizar, ela começa a comercializar, ela começa a dogmatizar, não é? Hoje a igreja evangélica tem dogmas, como a igreja católica também tem. Não é? Então, começam a substituir o princípio da palavra viva de Deus por dogmas, não é? E sacramentos e outras coisas. A igreja evangélica não tem sacramento, mas tem coisas parecidas que fazem com a prosperidade, que fazem com os dízimos, que fazem sendo antissemitas. Mas após décadas de renascimento do judaísmo messiânico, nós vemos que congregações judaico-messiânicas estão afastadas da igreja. Aqui no Brasil, eu fico triste das congregações que eu fundei, ou ajudei a fundar, eu vejo que elas afastaram da igreja. E vejo que os crentes em Yeshua, eles se afastaram também dos crentes do corpo de Cristo, se afastaram do Novo Testamento. Você vai em congregação judaica aqui no Brasil, você não vê a palavra Novo Testamento, não vê o dono de tudo que é Yeshua. Eu sou, antes de eu ser judeu messiânico, eu sou seguidor de Yeshua, como Paulo era. Como Pedro era, como Bartolomeu, Tiago, João, eles eram seguidores de Yeshua. Você vê Paulo aqui numa sinagoga, o que ele falou? Yeshua! Foi a primeira palavra que Paulo falou. E o que acontece? Nós temos que buscar o equilíbrio entre a Torá e a graça, pois ambas andam juntas e não pode uma existir sem a outra. Então, nem eu ficar só na lei, ignorando o Novo Testamento, que as palavras exortativas estão mais no Novo Testamento, concorda? Aliás, o chicote está no Novo Testamento. A Torá é até tranquila, é até muito tranquila, porque se eu não esfaquear uma pessoa e matar, eu não matei. Mas Yeshua falou, se você odiar o irmão, você já assassinou o seu irmão. Você vê que Yeshua dá uma chicotada, e Yeshua dá uma refinada nos verdadeiros princípios do coração. Segundo a Torá, se eu não deitar com uma mulher, eu não adulterei com ela. Mas Yeshua falou, se você olhar para ela com olhares impuros, você já adulterou com ela. Então você vê que é a graça que os crentes falam, eu estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, mas eles não entendem o que é essa graça também. Essa graça excede a Torá. Agora, como a igreja vai entender a Torá se não crer nela? Então, nós estamos vendo aí que a igreja está vivendo fora dos princípios apostólicos e segundo as instruções da Santa Torá. E agora eu quero falar para você aqui, eu tenho uma palavra aqui para vocês hoje. Eu quero falar, pela graça de Deus, que o Ensinando Sião, a nossa TV Sião, alcançou no YouTube 1.300.000 acessos, sem repetir, ou seja, 1.300.000 pessoas. Se eu repito meu e-mail, não conta. Então, 1.300.000 pessoas. Gente, nós estamos abençoando 1.300.000 pessoas. Há uma responsabilidade muito grande. Tá certo? Então, no YouTube, 1.300.000. Os ensinamentos da Torá sempre são úteis e de grande valia para nós, sem dúvida. Além do mais, sempre em nossas pregações, fizemos midrashim com a Brit Hadashah, porém pouco.
E o que eu quero propor hoje aqui? Eu quero propor a gente fazer mais midrashim com o Novo Testamento. Eu noto que nossa comunidade, os seguidores de Yeshua, através do Ministério de Ancião, precisam ser exortados neste momento tão difícil que estamos vivendo. A fé genuína se esfriando na igreja. Então eu quero mostrar para você um gráficozinho que eu dou num curso que eu dei no CATES, a graça e a lei. E hoje os messiânicos, inclusive desta casa, estão entendendo errado. Irmãos, olha para mim. A Torá não salva. Ouviu? Vou repetir bem alto. A Torá não salva. Ela não foi feita e nem escrita para salvar. Ela foi feita para manter você na salvação. Ora, se ela não salva, quem é que me dá a salvação? Yeshua. Yeshua. Então nós vamos fazer um gráficozinho aqui. Peço perdão pela minha simplicidade da cabeça de um engenheiro, que facilita e não complica. Não é? Eu não vou filosofar, não vou fazer doutrina de teologia. Foi uma coisinha simples. Para ver se você consegue entender e essa casa voltar ao equilíbrio. Porque eu estou notando que vários de vocês estão se tornando excessivamente judeus e menos discípulos de Yeshua. Ficam preocupados com os tamanhos dos talites, com as franjas, com os quipá coloridos, ficam preocupados com a liturgia, ficam preocupados se vai abrir, se vai fazer a genuflexão no momento certo, na hora certa, kadosh, kadosh, kadosh. É bom. Eu não estou falando que é mal. Mas eles começam, e você vê pela rebeldia, que quando a palavra do chicote não passa, ele torna religioso, frio. Você pode ver que os religiosos, em qualquer religião, levam ao fanatismo e ao esfriamento. Toda religião esfria. Se você tirar o centro dela, no nosso caso, a pessoa de Yeshua. Então eu quero mostrar para você um exemplo que você vai entender o que é Torá e graça. Porque se você não entender o que é Torá e graça, você vai ficar tendendo a ser desequilibrado. Porque se eu ficar só no Novo Testamento, ignorando a Torá, eu me perco, como a igreja está se perdendo hoje, concorda comigo? Mas se eu ficar também só na Torá, eu caminho para o lado de Israel e cadê o lado de Yeshua? Eu perco. Eu começo a ficar religioso, daqui um pouquinho estou dando um cheque sem fundo, daqui um pouquinho estou namorando uma mulher casada, daqui um pouquinho eu estou pecando, daqui um pouquinho eu já esfriei. A religião é terrível, não vai atrás dela não, que ela te pega. Irmãos, você tem que entender o seguinte, vamos supor, diga supor, que daqui a Belo Horizonte, daqui ao Rio, só existe uma estrada. É possível imaginar isso? Vamos chamar de 040. Agora, 040 é só o caminho, imagine, você tem que imaginar. É só a única estrada que leva ao Rio, tá bom? Você não pode passar por dentro, não pode desviar, não pode passar por São Paulo, por Brasil, só tem essa estrada. E nós vamos supor que o Rio de Janeiro seja o paraíso, o céu. Vamos profetizar um pouquinho, né? Carioca esperto. Então vamos profetizar que o Rio seja o paraíso, o céu, o Éden. Então, se eu sair de Belo Horizonte para o lado norte, eu vou para Brasília. Noroeste, vou para Brasília. Se eu pegar aqui em Belo Horizonte, eu não pegar, logo aqui em Betim, eu pegar a 040, eu vou para o norte de Minas. Se eu pegar a 381, eu vou para São Paulo. Então, para eu chegar no paraíso, eu tenho que pegar só uma via chamada 040. Mas durante esse caminho, está vendo? Eu vou chamar esse caminho, essa única estrada, essa estrada haverá vários entroncamentos, haverá várias placas, entendeu? Durante essa estrada. E essas placas, por exemplo, só fazer a curva 60 por hora, ponte estreita só passa 1, não é? Então, eu vou fazer uma analogia que esta estrada, este caminho, seja Yeshua, o caminho, a verdade e a vida.
Esta é a graça de Deus. Qual é a graça? Está no caminho. Agora, você está no caminho indo para o Éden, você já foi arrebatado? Quem foi arrebatado aqui já está vivendo no Éden? Levante a mão. Ninguém. Se você levantar, você é um esquizofrênico, um doido, tem que ser internado hoje. Está certo? Então, o que nós fazemos com toda essa bagagem bíblica de 1.500 páginas? Pôr no caminho. Agora, existem vários caminhos, mas só um leva ao Éden. Por exemplo, vamos pegar aqui o budismo. O budismo é um caminho, não é não? Você sabia que o budismo também tem leis? Não matarás, amarás o seu próximo, respeitar o próximo, honrar pai e mãe. Isso tem no budismo. O budismo tem certas leis da Torá que são leis universais, como a do amor, do perdão. Não é? Se você conversar com um budista e ofendê-lo, ele já vai te perdoando. Onde é que ele aprendeu isso? Na Bíblia dele. Então ele está num caminho. Mas será que esse caminho leva ao Éden? O caminho que leva ao Éden, Yeshua é a verdade, o caminho é a vida. Só há esse caminho, não há intermediário. Não há nenhum mediador. Maria não é a mediadora. Só há um por quem morreu por você, que é Yeshua. Então, quando você está na estrada, você tem o destino, diga destino, o Éden, a salvação, o milênio, nós estamos aqui para o milênio, para você não se perder. Então, quando eu estou na estrada, eu preciso de mandamentos, diga, mandamentos, para te fazer de tal maneira, te alertar, que você não saia da estrada da salvação. Quem é a salvação? Yeshua. Para eu não sair de Yeshua, é que a Torá existe. Ei, olha para mim, para eu não sair da salvação, é que a Torá existe. A Torá é para os crentes, porque o incrédulo não matará, eu mato. Não adianta, a lei não vale para ele. A lei só vale para aquele que crê. Eu sou seguidor de Yeshua, estou no caminho. Mas para eu chegar, diga, para eu chegar no céu, paraíso, no milênio, eu preciso de placas. Olha lá, Congonhas do Campo, Cidade do Manel, não entre. Não entre. Porque lá você vai adorar os profetas. Estou dando um exemplo, né? Então, siga reto, não entre. Aí tem uma outra placa, curva fechada à direita. Faça 60 por hora. Por quê? Se você fizer 120, você pode fazer? Pode, mas vai sair fora e vai morrer. Então, vai chegar lá no destino? Não chega. Então, mandamentos, diga, mandamentos, nada mais são do que placas de trânsito. Estão entendendo? Isso que eu beijo a Torá, amo a Torá, eu amo porque é ela que me mostra que eu estou no caminho ou não. Pagará seus impostos, não explore o seu empregado, trate a sua mulher com respeito, crie os seus filhos, né? Falarei, ensinando, dormindo, andando, caminhando, falarei, entendeu? Ela está me mostrando como caminhar seguro. Então a Torá são leis, diga, leis, que protegem quem está no caminho. E quem não está em Yeshua? É o caso do judaísmo não messiânico. Ela ajuda? Sim ou não? Claro! Se você não matar, não roubar, não furtar, honrar pai e mãe, são quantas leis? As leis alimentares, as leis éticas, as leis morais. É claro que você é abençoado. Ajudar os pobres, não é? Dar o dízimo, está abençoando. Mas será que ele vai chegar ao Éden? Será que a Torá, com 613 mandamentos, ela te leva? Teoricamente levaria. Mas Deus, sabendo que ninguém consegue cumprir as 613 leis, ninguém consegue ser justo por si mesmo. Eu preciso de um justo que não pecou, que não teve a semente do pecado, para que eu possa nele crer e nele ser salvo. Estão entendendo? Então a salvação é em Yeshua. Ele é o sacrifício vivo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para eu estar no caminho, eu posso ser um seguidor da Torá, posso ser um homem zeloso, amém. Mas se eu não tiver um novo nascimento, diga, novo nascimento, eu não entro nesse caminho. Porque aprove aquele sacrifício levítico que Hebreus capítulo 9 fala, ele é o Cordeiro, e ele fala um kol vahomer, é um princípio judaico que chama kol vahomer, que fala assim, se o sangue de novilha, cinza de ovelhas, da novilha vermelha, se o sangue de cordeiros, né,
e a água com cinza já era suficiente para redimir pecados, imagina aquele que morreu por você, Yeshua, que foi sacrificado vivo, não é? Para levar naquela cruz, naquele madeiro, os seus pecados e te dar o novo nascimento. Irmãos, olha para mim para encerrar. O mundo está cheio de religião. O mundo está cheio de dogmas. Hoje a humanidade sabe a história de Jesus, mas não tem uma experiência de novo nascimento. Os crentes estão indo eu que vivi na Alemanha quase a minha vida toda, eu vi as igrejas luteranas virando museus. Eu vi as igrejas calvinistas virando museus, as igrejas evangélicas já foram sucesso, virando drive-in, motel, tá certo? E nós estamos vendo isso no Brasil, já começou o julgamento aqui, porque aqui acharam fácil demais ganhar dinheiro com a igreja. É fácil demais montar uma igreja, é fácil demais enganar. Vocês estão me entendendo? Então, meu irmão, não nos iludamos, a Torá só tem sentido para quem já está salvo. Agora, para quem não é salvo, ela ajuda. Ela ajuda, isso vai cair no julgamento de Deus. Você não pode julgar um judeu que não é messiânico. Você não pode julgar o coração dele. Ele vai ser julgado. Mas Apocalipse fala que se eu estiver em Yeshua, eu não passarei pela segunda morte. Na primeira eu já sou ressurreto. Eu vou ressuscitar com ele. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos seremos arrebatados para o encontro nos ares e casaremos com ele. Não é para ir para o céu, é para casar e voltar, para implantar o reino na terra. Estão me entendendo? Então, a salvação que existe é Yeshua, ele é o Redentor, ele é o remidor, é o sangue dele, é o sacrifício dele, ele é a oferta vicária, que é substituta, é nele que eu deixo o meu pecado. Porque a Torá é linda, mas você não aguenta ser salvo por ela, porque a natureza, diga, natureza é pecaminosa. O que Yeshua faz? Ele muda o seu coração e fala o que Ezequiel 37 falou, 36, agora volte para a Torá. O profeta Ezequiel falou, vou tirar o coração de pedra, vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne e vou colocar o meu espírito. Que espírito que é? O Espírito Santo. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vós. Agora volte para a Torá e guarde a lei. Olha que o Ezequiel me entendeu que Torá tinha que ter um negócio chamado coração, que tem que trocar o pedra. Um judeu religioso, ele pode ser um ótimo homem piedoso, mas ele tem que trocar o coração. Ele não consegue justificar a si mesmo. Ele pode pegar, como os judeus ortodoxos pegam galinha, sangue de galinha em Yom Kippur, e se salpica de sangue de galinha, né? Porque não pode pegar um bezerro, porque não há templo, então ele pega uma galinha. Vocês nem sabiam disso, né? Então, meu irmão, não adianta. Por mais sede de justiça que um judeu religioso tem, eu louvo a Deus por ele, eu não sou contra ele, mas ele tem que sofrer uma transformação interior. E aí, as placas de trânsito, né, para fazer essa estrada BH Rio, elas protegem. Porque se eu estou na graça, mas a Torá são as placas que me falam, você vai cair. Você vai cair. Não olha não, não pega não, não toca não, você vai cair. Isso aqui é pecado. Você foi injusto com o seu empregado, você gritou com a sua mulher, você deixou o seu filho desviar. A Torá fica só te espetando. Ela vai te espetando para quê? Para eu ficar sempre andando reto, porque a tendência do homem é sair. Está certo? Estão entendendo? Quem está entendendo? Mas o que você... o somatório dão 613 leis, mas a palavra lei em hebraico é dat, é uma palavra genérica. Essa palavra aqui em hebraico é mitzvah, porque a nosso Novo Testamento, que veio da versão católica, que é a maioria das versões, da Septuaginta, que foi a Bíblia crente, e a Bíblia de São Jerônimo, que é a versão latina, não traduzem isso correto. Porque para eles tudo é lei. Então eles não entendem quando Paulo fala, não estou debaixo da lei. Eles acham que é a lei de Deus. Não, não é. É claro, é o legalismo da lei, mitzvah, o mitzvot, o mandamento. O que estaria nessa estrada? Se os mandamentos são as placas, não erra não, porque se você não vê uma placa, você vai entrar em direção errada e não chega, tá certo? Então mandamento, diga, mandamento é coisa pesada. Você conhece os 10, mas não são 10. Eu já contei uns 35. Eu não vou falar agora dos outros, mas tem mandamentos. A palavra é mitzvot. Por que eu sei? Porque eu leio a palavra mitzvot. E o tradutor não sabe isso, traduz como lei.
O que seriam os estatutos nessa viagem de carro? Nós vamos viajar de carro, tá bom? O que seria o estatuto? Você está viajando de carro. Obedecendo às placas. Obedecendo os sinais de trânsito, que é a Torá, os mandamentos. O que seriam os estatutos? Um exemplo, uma analogia. O carro esquentou. Ponteirinho de temperatura, vermelho. O que vai acontecer com o carro? Vai fundir o motor. Então, o que é o estatuto? São leis menores que vão cuidar da sua viagem. É carro? Então, conheça o seu carro. Se o ponteirinho vermelho chegar lá em cima, pare, olhe, ponha água. Na minha época, eu tinha que andar com um galão d'água, não é? Ou buscar uma água para resfriar o motor, porque vai fundir. Você vai ficar na estrada. E você não vai chegar no Éden. Interrompeu, não sei. Você vai atrasar a sua viagem, certo? Então, o que seriam os estatutos? O manual do carro. Tá certo? O manual são estatutos. Quer dizer, se eu vou viajar de carro, eu tenho que conhecer o veículo que está me levando. Então, como trocar um pneu? O que é furar pneu? Pecado. Toda vez que você peca, você fura o pneu. O que é isso? Parou. Por que o irmão parou? Pecou. Entendeu? Então, quem está me entendendo? Por isso que a Torá, eu estou no caminho, o negócio é ir, é acelerar, mas vai acontecer problema na viagem. Pode um crente pecar, ou seja, furar o pneu dele? Se ele ficar com o pneu furado, ele chega? Chegou? Vocês estão entendendo como é que a igreja evangélica não consegue entender o conceito que salvação se perde? Eles acham que algo eterno acabou. Não é assim, é uma estrada, é uma luta. Por isso que Paulo falava, Paulo, não eu, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal está sempre em mim. É claro que mesmo ele nascido de novo, ele tinha o quê? Há um espinho em minha carne. O irmão, os pastores não pregam isso, só pegam bênção, aleluia, levante a mão, vai para o céu, aceita Jesus agora. É muito fácil, mas não é fácil. Eu estou na estrada da vida e eu preciso chegar são e salvo e seguro. Diga amém. Por isso existem os estatutos. E o que seriam as ordenanças? Leis menores, porém importantes. O dízimo é estatuto, as festas bíblicas é estatuto, as leis alimentares são estatutos, são coisas que colaboram para a minha salvação. Eu não falei que salva, mas ela me preserva a saúde. O que adianta eu estar no caminho e morrer no caminho? Morri né? Tá certo? Então, as leis alimentares são importantes sim, porque elas são por fé e te dão melhor qualidade de vida, para você cumprir o quê? A missão de chegar. E quando eu vou chegar? Só Deus sabe. Se ele te chamar amanhã, você tem que estar salvo no caminho, andando. Um pneu furado, não. Você vai passar para o juízo final. E aí eu não te garanto nada. Tá certo? O que seriam as ordenanças? Vocês já viram Petrópolis ali chegando? Vocês já notaram que a Serra de Petrópolis, que ele já viajou de carro para o Rio, não tem posto de gasolina quando você pega e até lá embaixo não tem um botequinho? Tem não. E sabe o que aconteceu comigo uma vez? Caiu um barranco daquele. Não dava para voltar, porque está cheio de carro. Interditaram a pista. Não tinha um boteco. Eu lembrei da minha vovó. Vai viajar, leva um franguinho com farofa. Eu viajei com a minha vovó quando eu tinha a idade do Davi, 7 anos. E a gente viajava de jardineira. Ninguém sabe o que é isso. Tinha aquele bico. E a estrada era de terra. E vovó falou, vovó, o que é isso? Franguinho com farofa, porque vai quebrar o ônibus. E não é que quebra, era aquela barraiada. E tinha que desafogar, desenterrar o ônibus das lamas. Eu sou dessa época, meu irmão. E vovó com franguinho com farofa. Não tinha Coca-Cola, era só para os ricos, mas levava limonada. Levava a limonada no vidrinho, já adoçada com um pedacinho de pão, uma broa, não é? E a gente parava ali em Ponte Nova, e a chuva caía e tolava onde, tolava tudo. A gente passava as 18, 10, 12 horas parado, e ali quem tinha um franguinho com farofa sobrevivia. Tá certo? Então, as ordenanças são importantes, sim. Tudo num caminho é importante. Então, esta que é o caminho. Agora, olha para mim para encerrar. O que é a graça? O que é a graça? Irmãos, a graça não é o que os crentes pregam de graça. Não existe graça de graça. Há um custo, há um preço. Primeiro, Yeshua morreu por você. E segundo, você entra com a sua fé. A graça é a parcela. Por exemplo, eu pego aqui o irmão.
o irmão Gabriel? Davi. O irmão Davi. Empresto R$100 para ele. Quanto você recebeu emprestado? 100. E você me falou, te pago daqui 30 dias. Aí chega 30 dias, eu falo, ô Davi, cadê meus R$100 que eu te emprestei? Ah, Marcelo, eu perdi o emprego, não posso te pagar. Me dá mais 30. Aí eu dou mais 30. Aí chega 60 dias depois, ô Davi, cadê meus R$100? Aí o Davi vira e fala, olha Marcelo, eu agora quebrei o pé, arrumei emprego, mas com o pé quebrado não posso trabalhar, me dá mais um prazo. E o Davi vai, ô Davi, já passou 90 dias, agora quebrei minha mão, não posso trabalhar. Aí, eu falei, ô Davi, eu quero receber, eu te emprestei R$100. Aí o Davi falou, olha, eu estou com a mão quebrada, com o pé quebrado, não tem como eu trabalhar, não tem como eu te pagar, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui R$20, recebe os 20 por 100? Eu posso fazer isso com ele ou não? Posso. Mas ele devia 100, mas ele falou, os 20 matam. Eu falo, sim, mata, então me dá os 20. Qual é a diferença? Qual é a diferença? 80 é a graça. Entendeu? Mas eu entrei com 20. É isso que os crentes não entendem. Então eu entrei com 20. 80 foi a graça de quem me perdoou. Assim é Deus com você. Ele te perdoa uma parcela. É claro que o perdão é total, mas eu falo que você tem que entrar com alguma coisa. Essa graça de graça que os crentes pregam, um passaporte para o céu, não existe isso. Não existe salvação sem luta, sem renúncia, sem pegar a sua cruz e me seguir. Estão entendendo? Vamos encerrar. Encerrando então. O elemento central desta casa, meus amigos pastores e colegas, tem que ser Yeshua. Pronto. Ele tem que ser adorado. E ele, eu vou te mostrar aqui agora. Ele que tem que ser. É nele é que eu sou salvo. A Torá sozinha não pode fazer esse papel. Olha João 8, 31 e 32. Se permanecerdes nas minhas palavras, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso de Yeshua. Nós somos seguidores dele. Entendeu? E nós queremos alcançar a estatura do varão perfeito nele. Abra comigo bem rapidinho, bem rápido agora, você tem que ser bom de Bíblia para abrir bem rápido, Efésios 4, 13. Vamos ler o 11, Efésios 4, todo mundo, Efésios 4, 11, bem rápido. 4, 11 diz assim, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Esse é o motivo da sinagoga. Esse é o nosso motivo final. Fazer você chegar à estatura desse homem. Não é chegar em guardando as leis da Torá todas. Não adianta se você guardar todas, for fiel a todas, fazer o shabat, acendimento das velas, exatamente o forrinho, o cálice, tudo bonitinho. Se você não chega, se você fala mal do seu líder, se você é um fofoqueiro, se você não paga suas contas, se você não dá testemunho, não adianta nada a religião. Quem está me entendendo? Abra comigo, bem rápido, João 5, 21. Você fala, você vai cair do cavalo. Diga o seu irmão. Você vai dar uma pancada na sua cabeça agora. João 5, 21. Eu quero chegar no 23. João 5, bem rápido. João 5, 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho, quem é o Filho? Yeshua, dá a vida a quem Ele quer. Porque, escute, o Pai a ninguém julga, mas deu seu Filho todo o julgamento. Ei, ai, 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 diga ai, ai, ai. Ele, Yeshua, tem todo o julgamento que o Pai deu para ele, então eu tenho que andar assim como homem. Eu tenho que andar assim com um homem. Quem é esse homem Deus? Yeshua.
Ah, Rabi, eu estou andando assim com a Torá, faço tudo que ela manda. Mas você está assim com o homem? Porque o pai que escreveu a Torá, deu ao filho o julgamento. Agora, para você empacotar com essa. Para que ele deu o julgamento? Para que todos os homens, o filho, assim como honra o pai, né? Quem não honra o filho, leia, eu quero que você leia, você está muito pirracento, eu quero que você leia, eu estou mandando ler, todo mundo lendo. Leia. Quem não honra o filho, Yeshua HaMashiach, não honra o pai que lhe enviou. Desculpa, que culto judaico é esse se não expõe o filho? Que Kabbalah Shabbat na sua casa é esse que não expõe o filho? E o que ele falou? Leia de novo que você não leu direito, eu vou ler. Quem não honra Yeshua HaMashiach, não honra o pai que lhe enviou. Irmãos, não fui eu que escrevi isso. E aqui esta casa não pode produzir mais gente para sair falando mal de mim. Chega! Stop! Pare com essa religião judaica que não leva a lugar nenhum no bom sentido. No bom sentido. São mandamentos preciosos escritos pelo pai. Não posso desprezar a Torá. Mas se eu não honro o filho, você também não está honrando o pai. Então tudo isso aqui é jogado fora. Sai com a Torá, beija a Torá. Se você não honrar o filho, você não está honrando o pai. Você sabia dessa? Você sabia dessa? Você prestou atenção nessa? Entendeu? Não vá pelo lado seco da religião judaica. Ela é boa. Mas se você tem o dono do julgamento, Yeshua HaMashiach. A Bíblia diz que Israel será julgado por ele. E que Israel será salvo por ele. Então nós estamos no caminho. Não podemos jogar pedra nos judeus e nem na religião judaica. Número 2, precisamos de um reavivamento por meio de ministério, que nós lemos, Efésios 4, os ministérios fundamentais. Olha para mim, apóstolo é o único dedo que passa em todos os dedos, olha, é o apóstolo, ele é o chefe, ele é um ministério, ele é presbítero, mas ele é um sujeito que está em contato com o reino, fundando trabalhos. Esse é o profeta, não é? É aquele que aponta a direção da igreja. Esse é o evangelista, é o maior deles, levando as boas novas. Esse é aquele que casa com a ovelha, é o pastor. E esse é o mestre, é aquele que entra em lugares onde os outros não entram. Agora essa casa só quer mestre. Todo mundo quer ensinar, todo mundo, eu falo, está errado. Alguém tem que pastorear, alguém tem que evangelizar. Desculpe, meu caso, vamos falar de mim. Eu sou apóstolo, fui ordenado apóstolo em 2003 pelo Dan Juster, não fui eu que pedi. Ele veio cá e falou, Marcelo, you are apostle. I recognize you as authority. Ele me reconheceu, fundei 10 trabalhos, não é porque fundei 10, ele viu que Deus me chamou para passar a mão nos outros, né, nos outros ministérios. Mas ele também sei que eu sou profeta, porque profeta é aquele que fala, ei igreja, o caminho está errado, a igreja para cá. Não é assim que nós estamos fazendo com 1.300.000 acessos no YouTube? Diga aleluia. Nós estamos mostrando a direção correta, ou tentando mostrar, sem falsa modéstia. Reconheço que não sou evangelista, mas na viagem a Portugal preguei para a guia, preguei para o motorista, preguei para a professora, A gente prega, mas não é o meu forte. Mas dou testemunho. Esse aqui não gostaria de fazer, mas é o que mais faço. Rabinho, tem problema. Senta aí, irmão, qual é o problema? Vai. Ah, meu emprego. Meu cachorro. Não sei o quê. É duro, né? Mas ele precisa do pastor? Precisa, porque é aquele que vai tirar o quê? Os carrapatos e carrapichos das ovelhas. Só tem rabino. Está errado. Por isso que querem fazer congregação judaica, vão fracassar e vão emperrar, porque ele tem que obedecer esses princípios apostólicos que não tem na Torá. Entendeu por que eu preciso do Novo Testamento? Nem tudo tem no Antigo Testamento. Lá não fala a instrução apostólica, como eu falei agora em Efésios 4:11, que tem que ter essa turma toda, e o mestre? Tem que ter alguém bom de bola.
Não pode ser só levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Alguém tem que dar conteúdo para esse povo. Alguém tem que dar, sair do leitinho, dar uma, não vou falar feijoada, mas pelo menos uma coalhada. Tá certo? Estão entendendo? E precisamos, não só dos ministérios, digam, ore por isso, irmãos. Porque senão sobrecarrega o pastor aqui estressado, sobrecarrega o Jorge no ensino e no pastoreio, não é? Então nós estamos precisando de mais profetas, precisando de mais pastores mesmo, pastor ao pé da letra, de pastorear, de assumir, de fazer curso. Ah, estou com um problema, vamos orar. Não é isso não, nem sempre oração, sempre resolve, mas tem que dar uma orientação. O povo requer uma orientação, o povo requer de um especialista, que não está ali por dinheiro. Está certo, meu irmão? Oi, irmão, olha para mim. Sem conversar. Isso. Olha para mim. Tem gente, tem igreja, vocês já viram, vou fazer uma observação com amor. Vocês já viram que essas igrejas neopentecostais que puxam mais, não são todas, mas as que puxam mais para o lado financeiro e do dogma, da sincresia, das fitinhas, dos copos d'água, essas coisas aí, vocês já viram que elas não têm pastores? Elas não têm membros, só tem igreja. Você vai lá, dá o dízimo e vai embora. Ah, morreu a mamãe, que enterre para lá. Chama o padre. Mas eu sei que é meu pastor, eu dei dízimo aqui. Não, nós não temos membrazia. Vocês não notaram que as igrejas não têm membrazia? Vocês notaram isso? Eles não têm envolvimento com o rebanho. Mas que evangelho é esse, então? Bati firme ou não? Mas isso é o ministério profético. Não estou condenando aquela igreja, não. Eu estou mostrando que estão fora da palavra. Eles tinham que ter membrazia, tinham que ter um pastor de plantão para poder assistir o irmão carente. Ah, mas eles fizeram lá na Bahia um kibutz. Amém. Amém. Não posso falar mais, senão identifica. Mas, amém. Estão ajudando os pobres, fizeram escola. Amém. Não posso falar mais, mas dá vontade de falar. A Racion vai fazer uma novela. Mas se eu fizesse essa novela, eu vou falar Paulo o apóstolo com um chicote na mão. Mas não vai dar ibope, ninguém vai ver a minha novela. Bom, ok, muito bem. Então nós vamos bater firme aqui nos dons do Espírito. Abra comigo. Vamos lá, eu tenho que encerrar, corre. 1 Coríntios 12, versículo 7. Irmãos, esta casa está sendo exortada para isto hoje. E não vem me cobrar, não. Não vem encher minha paciência, não. Não vem falar mal de mim, não. Vem cá e faça. Amém. Uai. Agora não vou ao culto, só vou à noite. Ah, é, Gracinha? Por quê? Vem cá profetizar, vem cá mostrar o seu dom de quê? Olha lá. Porém, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Vem cá pôr o seu Espírito Santo aqui no meu meio. Vem cá me entregar uma palavra. Para proveito comum, ou seja, do rebanho. Porque a um é dado o Espírito. É dada a palavra de sabedoria. Tem que ter palavra de sabedoria. A outro é dado o Espírito a palavra de ciência, conhecimento. Tem que ter palavra de ciência. Você vê que eu fico com meus gráficos aqui mostrando que a Bíblia e a ciência andam juntas. Quando eu estudo ciência, minha fé cresce que eu vejo a mão do Criador. A outro é dado o espírito de fé. Tem que ter fé, é dom. O outro, dom de curar. Irmãos, nós tivemos uma cura maravilhosa sábado passado. Um coágulo no cérebro, 2. É questão de minutos, você morre. E a pessoa queria vir aqui, eu que não deixei. Falei, não, você vai ficar em casa de repouso. Você estava no CTI sábado passado. Irmãos, espera, calma, está havendo curas, sempre houve nessa casa. Outra operação de milagres, a outra profecia, não é as Marias profetas, não, pelo amor de Deus, tem nada a ver com o negócio de Deus me falou, isso não é de Deus. Quando você ouvir uma pessoa falando, Deus me falou, começa a desconfiar, porque 99 ou 98% Deus não falou nada, é da cabeça dela. Porque para Deus falar tem que haver confirmação pelo menos 3 vezes. E tem que estar de acordo com a palavra. Esse papo furado, Deus me falou que eu vou casar com você.
Ô, irmãos, ó, é tanta profetada. E a gente fica no gabinete horas e horas para tirar a profecia de enganadores. Às vezes a pessoa nem é enganador, fala para poder. Deus me falou aqui. Profecia é para exortar, consolar e direcionar. É o que diz a palavra, entendeu? Há outro dom de discernir espírito. Gente, olha para mim, principalmente os pastores olham para mim. Precisamos discernir espíritos. Corre lá que aquele troço está errado. Corre lá que tem dente de coelho nesse negócio aí. Tem lebre nesse mato lá. Não, não tem. Tem. Vai lá que tem. Discernimento de espírito. Mas quem me falou? É a vida de oração que eu levo e separada, de santidade, que eu tento levar a cada dia, que me dá esse poder. É minha obediência a Ele que me dá os dons. Os dons quem dá é Yeshua. Ele dá os dons do Espírito Santo. A outra interpretação de línguas. Há outro dom de línguas. Eu tenho uma língua agora que eu falo aqui. Escalaia canoi, aloia kamala lovoshinoma. Essa língua está comigo há uns 3, 4 anos. Depois ela vem e passa, vem outra. Rabino, o que você falou? Não sei. Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. A língua é minha. E Paulo fala, aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Talvez essa oração que eu fiz numa língua que eu não conheço, salvei um atropelamento ali na esquina agora. Porque Deus pode pegar essa oração e pôr onde Ele quer. Agora, também não posso ser pentecostal. Todo mundo falando em língua, 1, 2 e... Você já viu que todos falam as mesmas línguas? Também um copia do outro. Aí é a língua carnal. É a Torá carnal, é a língua carnal. A língua tem que ser espiritual, ela tem que vir. Quem é que levantou hoje às 3 da manhã, por volta de 3, 3 e meia, um pouco angustiado, preocupado e orou? Levante a mão para mim. Pode levantar. Amém. 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 O que eu fiz? Palavra de conhecimento. Quem me disse? O Espírito Santo. Eu sou falso profeta? Levante a mão de novo. Deus me falou aqui agora. Você mata o bicho e mostra o pau. Eu ensaiei com vocês, porque eu ia pedir para levantar a mão. O Espírito falou, gente aqui está angustiado, 3 da manhã levantou para orar. E eu vou lhe falar, se Deus me deu essa palavra porque Ele ouviu a sua oração. Diga amém. Amém, irmão? Doze, 7. A cada um é dado o Espírito. E uma das características da igreja do primeiro século era dom, cura e milagres. Não podemos fazer culto judaico sem que não haja milagres e curas. Diga amém. Amém. Vocês estão vendo que nós temos que acertar os ponteiros? E que os religiosos têm que me dar apoio agora, eu não sou contra a religião. Precisamos arrepender de nosso descaso, desânimo e falta de ação. Irmãos, arrependa hoje do seu descaso. Você está levando a coisa de Deus para os cocos, diz em português. Você está levando as coisas de Deus relaxadamente. Você está levando, qual foi a primeira palavra de Yeshua? Techuvá, arrependei-vos. Ou em grego, metaneon, arrependei-vos. Retorne. Não perca esta festa que nós vamos fazer agora, domingo que vem, porque essa palavra Deus está mandando para preparar os nossos corações para a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, e eu quero realmente que essa luz volte a acender, que a sua chama vai reacender, em nome de Yeshua. Se você der valor à pessoa certa, ao lugar correto, Ele atende as suas orações. Se você não honrar o filho, você não honrou o pai. Honra o filho. Não vem com esse papo de judeu messiânico que prega uma doutrina estranha por aí na internet, que é só o pai. Claro, eu adoro o pai, o Espírito é verdade, mas eu não posso esquecer daquele que me julga, daquele que me salvou. E eu o adoro, porque ele é filho, mas merece a nossa adoração. Porque se o pai não recebe honra sem ele, como é que eu não posso adorá-lo? Me responda essa teologia furada aí. Que judaísmo messiânico verdadeiro não pode adorar Jesus. Pode sim, e deve. Porque Ele que morreu por você. Essa que é a graça de reconhecer a Ele. Para encerrar, precisamos de maior santidade. Uma separação uma vida piedosa, temente, operando no poder dEle.
2 Coríntios 1,12 fala, santidade anda junto com sinceridade. Entendeu, meu irmão? Vocês estão me entendendo? Santidade anda com sinceridade. Tem que ser sincero. Diga, eu preciso ser honesto. Honesto com o que eu falo, com o que eu prego, com o que eu faço. Esse é o crente verdadeiro. Eu quero ler 2 Coríntios 7,1. Todo mundo, 2 Coríntios 7,1 para ir embora, para encerrar. Corre, corre, corre. Faltam alguns minutinhos. Corre, 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 corre. 1 Coríntios 7,1. Ora, amado, visto, pois, que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Carne, vocês sabem, bebedice, mentira, inveja, ciúme, mas o que é a imundícia do espírito? A idolatria, o orgulho, a vaidade. O espírito religioso é uma idolatria. Primeira Tessalonicenses 3,13, sede irrepreensível até que ele volte. Seja irrepreensível em santidade até que ele volte. E 1 Timóteo 4,7 fala que piedade tudo é mais proveitosa porque ela produz santidade. Então leve uma vida piedosa. Desligue a sua televisão, sai fora da internet dos programas. Agora fiquei sabendo um negócio de periscope aí, eu não entendo nada disso, mas olha, sai fora dessas coisas que tragam pecado. Use a tecnologia para trazer bênção. Use a tecnologia para você ser mais um dos 1.300.000 que é abençoado pela TV Sião. Mas não use a tecnologia para ver pornografia, mulher pelada e outras coisas mais. Para encerrar, submissão à liderança dessa casa. Hebreus 13 fala, obedecei vossos guias. Você tem medo de ler isso? Abra comigo em Hebreus, rápido, bem rápido. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Gostaria que aqueles que não vêm de manhã pudessem estar ouvindo essa palavra. Porque se não vem, porque está protestando. Olha lá, Hebreus 13, 17. Obedecei vossos guias, vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam pela vossa alma, com quem há de prestar contas para elas. Eu falo com o Jorge e a equipe minha, eu sempre falo, você vai prestar conta. Os olhos de Deus estão te vendo, nós vamos prestar conta desse trabalho. Por isso é a razão, uma das razões do meu estresse. Eu assumo que estou estressado para alcançar essa piedade, essa angústia, essa ânsia de ver uma igreja boa, santa, pura e sem defeito. E para encerrar mesmo, 1 Timóteo 5,19. Abra 1 Timóteo para você entender, para você que está em pecado, para você que, embora eu estou falando você, mas talvez não sirva para você, não aceites a acusação contra um presbítero, ancião ou bispo, que é o nosso caso da liderança, senão com 2 ou 3 testemunhas. Vai falar mal do Rabino Marcelo? Venha com 2 testemunhas. Tá certo? Agora, você aí que está recebendo Facebook, mensagem, por que você não rebate? Esse versículo é o que vocês tinham que colocar no Facebook. Ah, estão falando mal da liderança? Então vou te dar uma palavra. Não aceite, eu não aceito do meu rabino, do meu pastor, de ninguém dessa casa. Nenhuma fofoca, se você não vier com 2 testemunhas. Tá certo? Uai, que papo furado é esse? É fácil acusar? É fácil fazer inferno? Precisamos de amor. E eu nem vou ler isso aqui, porque amor é tudo. 1 João 4,7, Deus é amor. Acabou. Só isso, o conceito de Deus, de 1 João 4,7, já falou tudo. Deus é amor. Mas eu quero ler 1 João 1,7. Vamos ficar de pé. 1 João 1,7. Todo mundo vai abrir em 1 João 1,7. Sei isso mesmo? 1 João 1,7. Vamos ver? Vamos ler o 6. Vamos ler o 5. E é esta a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ô irmão, põe a mão no seu coração. Diga, eu não quero, meu Pai querido, que haja trevas em minha vida. Eu não quero ser um impostor, enganador. Eu sei que eu sou um homem fraco, sujeito às fraquezas, mas eu quero essa luz.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Yeshua, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os crentes entendem errado. Jesus purifica os pecados. Não. Ele vai purificar se essa condição for aceita. Qual é a condição? Se andarmos na luz. Ou tentar, deixa eu melhorar a versão, no meu caso. Andarmos na luz, porque a gente sabe que é fraco, a gente sabe que o mundo é difícil, mas se tentarmos, porque Deus olha o desejo do seu coração. Se andarmos na luz, como Ele, Yeshua, está na luz, teremos comunhão um com o outro. É sempre que eu falo com Rocha e Jorge. Começou a brigar entre si, entre a casa, faltou luz, alguém está em trevas. Porque se há luz, há comunhão entre. Não há divisão. Se há luz, há comunhão. Se há luz, há abraços, há beijos. Há beijos. Ósculos santos, abraços. Não é? Temos comunhão uns com os outros. O quê? Se houver luz, se andarmos na luz. E o sangue de Yeshua, que é o remidor de seu Filho, nos purifica. Não falou purificará, purifica, presente, sempre, sempre. Se você andar na luz, vai ter comunhão, vai amar o irmão e o sangue dele vai te perdoar. Quem foi abençoado aí, levante a mão. Esta é a palavra que eu vim entregar a vocês. Baruch Hashem. Se eu pudesse dar um título, eu daria mais ou menos algo assim, buscando o equilíbrio entre a Torá e a graça. Né? Porque a Torá é linda, irmão. Eu adoro a Torá. Quando eu vejo meu netinho com um bonequinho de Torá, né, aquele bonequinho de feltro, de veludo, aquilo eu não posso tirar aquilo. Aquilo faz parte do temor, né, de ver a Torá. A Torá é santa, é linda, eu amo a Torá. E se eu puder, como eu amo a palavra de Deus, mas eu tenho que ter esse equilíbrio com Yeshua. E vocês gostaram dessa? Se você não honra o filho, você também não honra o pai. Não fui eu que falei, foi João. E ele falou pelo Espírito Santo de Deus. Não é? Um rabino falou tanto Espírito Santo que voltou para a Trindade. Não estou falando isso, não. Eu sei que eles pegam cada palavra minha e distorcem. Eu não disse isso. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus que é o Espírito Santo dele, no conceito judaico e bíblico. Eu não estou defendendo nada, não, mas eu creio nos dons do Espírito Santo, por que não? Quem é que me deu essa palavra aqui 3 horas da manhã e 3:30? Falei 2 datas, 2 horas, 3 e 3:30. E levantaram 4 pessoas. Basta agora eu perguntar quem era o da 3, quem era o das 3:30. Então, você acha que isso é mágica? É dom do Espírito Santo. Porque eu tenho o Filho, e quem tem o Filho é batizado no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é o Filho. O Pai revela o Filho para que você seja incluído no corpo. Mas uma vez que você entrou no corpo, o Filho é que te leva ao Pai de novo. Esse é o segredo. Essa é a famosa dualidade, para não falar trindade. Né? Você entender. O trono só tem 2. Sentado no trono e à direita do trono não tem esquerda. Já notaram isso? Então tem que entender esses conceitos. Mas eles existem. Pelo fato de eu ter um conceito judaico, eu não posso ignorar e desfazer as bênçãos do Espírito Santo de Deus. E eu quero agora, nessa festa das luzes, eu quero, você que não tem dons do Espírito, você que está aí, precisa, irmão. A Bíblia, Paulo falou hoje para vocês, buscai os melhores dons. Você tem que buscar. Eu quero que daqui até domingo que vem, você vai pôr no papelzinho, pega lá 2 Coríntios 12, tem mais de 20 dons, busca lá qual que você quer. Não precisa todo mundo falar em língua, Paulo fala isso, todo mundo precisa falar? Não, mas você precisa de um dom. O dom de cura, o dom de profecia, o dom de milagre, o dom da palavra de sabedoria, o dom da ciência, não é? Então nós temos que ter os melhores dons. O dom da fé. Amém? Eu quero que você toque no vizinho e o cure. Eu quero que você seja a luz. Onde é que você esbarrar, produza luz, produza vida.
Esta é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro judaísmo messiânico. Entendeu? Alguém pode receber a mensagem com carinho e amor? Eu, na minha casa, sou muito mais ortodoxo que vocês pensam que eu sou. Mas eu não preciso fazer isso aqui, porque se eu fizer a minha religiosidade, eu não sou contra ela. Muitos vão se copiar e ficar só nela. Esse é o perigo. Então, cada um viva conforme o seu chamado, conforme o dom que o Espírito manda, não é? E seja piedoso com a Torá, simples, sempre. Mas lembra do meu gráfico, estou no caminho. Não adianta você estar no budismo ou em outra religião que não tem Yeshua como centro. Mesmo que eles tenham placas boas, o paraíso é garantido àquele que está no caminho. Curve a sua cabeça. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, nosso Deus Pai, Rei Celestial, obrigado por essa palavra. Buscando equilíbrio entre a lei e a graça para uma congregação judaico-messiânica, que o Senhor possa interromper aqueles que estão tendendo para um lado muito religioso, que possam voltar a enfatizar Yeshua, enfatizar o Novo Testamento, a doutrina apostólica no seu estilo de vida. E aqueles que estão totalmente no estilo apostólico, que voltem também para a Torá, que voltem aos princípios da Torá, porque é ela que nos mantém no caminho, ela que nos alerta, ela que nos fala. Portanto, meu Pai, que essa palavra seja bem editada e que ela possa alcançar milhares e milhares, tanto de judeus como os não-judeus, ambos para um equilíbrio. E eu glorifico a Yeshua. Nesta manhã, nesta tarde, eu honro a Yeshua, porque honrando Yeshua, o Filho de Deus, eu estarei honrando o meu Pai que está nos céus e nos assiste a cada hora, a cada momento. Amém.